Boa tarde, mais uma quinta-feira de Café com Kit no ar. Hoje mais um programa itinerante. Viemos aqui fazer esse programa especial no laboratório Adolfo Lutz. Aqui é o Prime. E hoje à tarde nós vamos ter a alegria de conhecer a história de vida da doutora Silvia Brandão, que comanda os laboratórios Adolfo Lutz em Garanhuns e região. Aqui também é muito famoso o café da manhã servido aos pacientes. Nós não estamos no café da manhã, mas estamos no café da tarde, o Café com Kit, que vai hoje apresentar uma mesa linda com o padrão Adolfo Lutz Prime. Então, vamos para a nossa mesa de café conversar com a doutora Silvia Brandão. Vamos lá? Agora sim, estamos na nossa mesa do Café com Kit. E claro, com essa figura maravilhosa que nos recebe nessa tarde no nosso café itinerante, estamos aqui, como eu já disse no início, provando do padrão do café do Laboratório Adolfo Lutz Prime, onde nós vamos nos deliciar nessa tarde. E eu queria, claro, apresentar e dar uma boa tarde para a minha convidada, que no caso é minha anfitriã da tarde. Que alegria, Silvia, estar aqui conversando com você nesse ambiente mágico que eu já usei como paciente, né? Já fiz vários exames aqui, mas agora estou sentada aqui para tomarmos esse café e conversarmos, saber um pouco da história de vida da doutora Silvia Brandão. Boa tarde, querida. Boa tarde, Kit, minha amiga, que eu amo muito. Oh, que coisa longas boa. Datas. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E assim, é um prazer aqui falar de um assunto, né, que é minha paixão, que é análises clínicas, e estar com você aqui essa tarde, tomando esse café delicioso, que geralmente é isso que a gente serve para esse café que nós servimos para nossos pacientes. E que bom ter você aqui no nosso ambiente. Que coisa boa. Então, vamos logo começar esse café, tomando um café Ouro Verde, essa tarde especialmente. Doutora Silvia me deu liberdade de usar aqui o refeitório para montar essa mesa de café com kit, e eu vou pedir à colaboradora aqui do Adolfo Lutz Prime, que é a Márcia, que traga um cafezinho que ela acabou de coar pra gente, e nós vamos tomar um café Ouro Verde para começar essa conversa boa. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, gente. Márcia. Olha que lindeza de funcionária que você tem aqui. É um amor. Márcia, esse padrão sempre. Sempre. Ela cuida dos pacientes com todo carinho. Maravilha. Pois então, eu vou lhe servir um cafezinho nessa tarde, porque nós vamos começar. Obrigada, já conversando, e café é sempre bom para animar. Silvia, me diga, querida, eu sei que você é formada pela Universidade de Pernambuco. É a Universidade Federal. A Universidade Federal de Pernambuco. Agora me diga uma coisa, por que biomedicina? Kit, assim, quando eu completei 15 anos, aí somos 3 filhas, né? E eu sou a mais velha. E minha mãe já trabalhava com laboratório desde 1979, quando ela fundou o Adolfo Lutz em Recife. Aí ela me chamou para trabalhar com ela. Com 15 anos eu já fui para lá para ajudar na parte administrativa do laboratório, e aos poucos eu vendo aquele trabalho contínuo dela, e fazer a coleta e dar o diagnóstico e ficar no microscópio, sempre descobrindo as doenças ali, ligando para os médicos. E eu fui vendo a importância desse trabalho na vida das pessoas e fui me apaixonando. Foi quando eu comecei a fazer coleta, né? Com 18 anos eu comecei a dirigir. Isso eu já tinha entrado na universidade. Foi quando eu já decidi realmente fazer biomedicina. E aí eu já passei a fazer coleta externa, já passei a ajudar os farmacêuticos e os bioquímicos, né, e biomédicos nos plantões, porque eu estudava o dia todo e trabalhava à noite. Antes eu conseguia trabalhar à tarde, estudava o científico pela manhã. E aí depois eu passei, quando eu entrei na universidade, que era o dia todo, eu já comecei a dar plantão à noite, no final de semana. E isso foi muito bom para a minha formação, porque quando eu terminei eu já tinha uma bagagem muito boa. Então com certeza. Foi o todo diferencial. E uma homenagem linda que você fez para sua mãe, né? Continuar sim, o legado dela. Ela é professora universitária, não é isso, Silvia? Não, mãe, ela é especialista em microbiologia e citopatologia. E durante muitos anos, ela trabalha ainda, hoje tem 70 anos, mas ela trabalha no serviço público, no estado,
hoje no Hospital Otávio de Freitas, mas durante 15 anos ela foi chefe do laboratório de lá. E realmente ela modificou a realidade do laboratório do Otávio de Freitas, do tempo que ela ficou. Mais do que uma profissão, uma paixão, né? É uma paixão. Uma paixão. Que ela passou para... Assim, a minha irmã, a do meio, ela é médica, ela fez cardiologia, mas depois ela resolveu fazer medicina nuclear porque também trabalha com diagnóstico, né? Fazendo exames e dando diagnósticos de doenças. Isso aí eu acho que a mais nova não, a mais nova fez direito. Já é outra... E esse desejo de vir para Garanhuns, de sair da capital, você que nasceu na capital, você sempre viveu Sim. lá, aí você vem para o interior. Nunca imaginei. Me conte. Eu não, assim, o único interior que eu ainda visitava nas férias era Caruaru. Mas aí, eu trabalhando com minha mãe, já há 5 anos, quando eu me formei com 21, né? Comecei a trabalhar nos laboratórios de Recife, eu trabalhava no Oswaldo Cruz, trabalhei no Santa Clara e dava plantão também no Memorial São José, que tinha um laboratório do hospital lá, e trabalhava com minha mãe. Então, já trabalhando muito mesmo. E aí, a gente teve uma proposta de dar assistência à hemodiálise do Hospital Perpétuo Socorro, porque eles precisavam de um serviço 24 horas, e na época minha mãe já oferecia esse serviço para o Hospital São Marcos, em Recife, que também tinha hemodiálise. Foi quando eu vi conhecer o hospital aqui, também através de outra pessoa que também contribuiu muito para a gente chegar em Garanhuns, foi Marcelo Moura, que não sei se vocês sabem que é Marcelinho. Demais, muito claro, nosso amigo muito querido. Pronto, ele que fez também a ponte para conversar com Dona Fernanda Tinoco. E aí nós chegamos aqui muito jovens, eu acho que eu tinha 26 anos e ainda ia completar 27. E passei 6 anos dando assistência 24 horas ao Hospital Perpétuo Socorro, fazendo todos os exames de urgência e hemodiálise de lá. Foi quando eu decidi montar meu próprio laboratório. Isso foi em que ano, Silvia? Isso foi no final de 2004. Aí eu decidi, realmente estava muito cansada, já faziam 6 anos que eu trabalhava 24 horas, de domingo a domingo. A gente tinha uma dificuldade, a gente que lançou esse serviço aqui em Garanhuns, porque realmente na época era muito difícil uma criança no sábado ter uma febre, ia para o hospital, mas o serviço de laboratório era complicado. Né? Você tirar um biomédico, um farmacêutico de casa para abrir o laboratório e fazer o exame. Então a gente montou o serviço 24 horas, realmente ficava aberto direto o laboratório. Uma visão tão futurista para aquela época, né? Para já trazer no interior. E outra coisa, a região, né? Porque o Hospital Perpétuo Socorro, depois do Hospital Dom Moura, é o maior hospital ainda Sim. hoje de Garanhuns. E você vê, naquela época já tem essa visão, essa preocupação de ter um laboratório 24 horas dentro de um hospital. É porque todo o direcionamento médico, e já foi comprovado isso em pesquisas, 70% do diagnóstico dele é direcionado através do exame laboratorial. Então, o exame é muito importante. Não, e que bom, não é, Silvia, que essa consciência hoje existe, eu estou falando aqui como leiga, mas como usuária, sim, né, sim. Como paciente. Que coisa boa hoje que existe essa visão hoje de só se dar um diagnóstico, só se medicar depois dos exames de laboratório. Sim. Porque antigamente, a gente sabe que a medicina evoluiu muito, mas assim, existiam erros muito maiores porque não se tinha o diagnóstico. Sim, a clínica sempre é soberana. É importante porque o médico está em contato com o paciente, ele sabe o histórico, a história. Então, assim, o laboratório vem realmente para somar, para auxiliar. Exatamente. E junto com a parte clínica, e também tem imagem, né, que hoje a tecnologia avançou muito, você consegue realmente ter uma precisão maior no diagnóstico e direcionar um tratamento mais correto, entendeu? Ter realmente... E só quem ganha com isso somos nós, que Sim. somos pacientes, que somos usuários. Sim. Mas aí, Silvia, resolve abrir o Adolfo Lutz. Sim. Já em 2005. 2005. Já reabrindo, né? Isso porque tive o primeiro, resolvi realmente assim, foi muito bom o tempo que eu passei na Perpétuo Socorro. Foi maravilhoso, assim, eu adquiri bastante maturidade, experiência, porque eu era muito nova, apesar de já ter uma bagagem desde os 15 anos, mas aí, assim, eu não tinha experiência muito... Apesar de trabalhar com minha mãe, mas era mais, eu ajudava administrativamente, mas o laboratório, você sabe, é uma empresa. Então, assim, aí você tem que envolve funcionários, envolvem processos, compra, estoque.
envolve muita coisa, marketing, tudo. Então, assim, essa experiência eu realmente comecei a adquirir quando eu passei a ter o meu laboratório e foi em Garanhuns. E aí, quando eu saí de lá, que eu resolvi realmente montar sozinho o laboratório, não foi fácil, foi muito difícil, porque realmente, assim, o início, todo início, recomeço é muito difícil. Não tenha dúvida. E os convênios eu não tinha, porque todos os convênios eram do hospital, eu não me preocupava em ter convênio, ir atrás de convênio. Né? E a gente sabe hoje que a maioria dos pacientes tem um plano, um convênio. E aí foi isso, aí devagarzinho a gente foi conseguindo os convênios, o primeiro, graças a Deus, foi a Unimed, a parceria com a Unimed, e comecei realmente, foi um recomeço que eu comecei a ter que reorganizar a minha mente, porque o tempo que eu tinha só fazendo exames, eu também tive que pensar na parte administrativa. E aí comecei a chamar pessoas assim que também me ajudaram, me apoiaram muito, pessoas competentes e passei a fazer também, fiz alguns cursos no Sebrae de administração. E isso fui evoluindo. Agora, sempre meu foco principal, Kitty, eram os exames, porque é a minha paixão. Então, assim, eu senti o seguinte, que a conquista, ela é boa, mas assim, é um resultado do seu trabalho. Eu não me preocupava muito com lá na frente, eu me preocupava em fazer um trabalho bem feito naquele momento, ou para o paciente que não tinha aquele dinheiro para pagar, porque independente de eu atender um paciente de SUS, ou um paciente de convênio, ou um paciente particular, eu me preocupava na qualidade do que eu estava entregando. Entendo, claro. Entendeu? Então, assim, era uma entrega realmente grande, porque minhas filhas cresceram vendo eu trabalhando de manhã e à tarde. Eu já ia lhe perguntar isso. Você sempre foi muito dedicada. Eu estou falando isso aqui porque eu conheço Silvia antes dela ser mãe das meninas, sim, não é? E aí Silvia começa, o Adolfo Lutz começa a crescer, Silvia começa a crescer, junto, claro, do Adolfo Lutz. E eu já tinha um filho, né? E já tinha o seu menino maravilhoso, mas aí depois Silvia vem com o nascimento das meninas, que todo mundo conhece, doutora Silvia, que é casada com o nosso muito querido amigo, doutor Alexandre, uma figura pública exemplar, uma figura pública que eu tenho a alegria de dizer que é meu amigo, promotor e dos bons, tem dado sua parcela de contribuição ao Estado de Pernambuco no Ministério Público. Mas aí, Silvia casada, marido, filho pequeno, mas Silvia lá no batente, trabalhando. Agora, e o Adolfo Lutz crescendo junto com ela. Deixa eu falar o que fez a diferença. A diferença é você ter uma família estruturada, você ter uma família realmente que lhe apoia, porque assim, em todos os momentos mais difíceis, Alexandre sempre esteve perto, isso eu posso dizer. Então assim, ele sempre me apoiou muito. Eu não chegaria até aqui, graças a Deus assim, que eu cheguei, mas assim, se eu não tivesse esse apoio, esse porto seguro, essa pessoa que sempre eu chegava à noite, queria conversar, e ele sempre me apoiava e entendia que eu precisava ter esse meu lado profissional realizado, porque senão a gente não está realizado completamente. É verdade. Então ele me ajudou muito com a criação de Guilherme, inclusive também, dos meus filhos, das meninas, a formação das meninas, eu dedico muito a ele, porque você sabe que a gente não consegue dar conta de tudo, então a gente precisa desse apoio. Com toda certeza. E uma família estruturada é um barco. Eu digo que um barco que é navegado com Jesus, ele vai e segue em frente. E eu tenho certeza que Jesus está no seu barco, sempre esteve, no barco da sua família. Tanto é que você vem, além do Adolfo Lutz, que já sempre foi um sucesso em Garanhuns, com a precisão no resultado dos diagnósticos, você nos presenteia. Eu falo nos presenteia porque eu sou gente de Garanhuns e tudo que chega para engrandecer Garanhuns e para trazer fama e levar Garanhuns além da mídia, como hoje está acontecendo com o Adolfo Lutz Prime. Primeiro, quem não conhece ainda o Prime, venha conhecer, porque nós estamos aqui, eu digo estamos porque eu estou aqui tomando café no refeitório do Adolfo Lutz Prime, e quero dizer que ele está no coração de Heliópolis, um bairro maravilhoso de nossa cidade. Se você é de fora de Garanhuns, venha conhecer, e você que é daqui, venha conferir o que eu estou dizendo, porque as instalações são fantásticas. Você deve estar vendo já aí nas imagens do nosso cinegrafista maravilhoso, você já está vendo as imagens do Prime. Mas Silvia, me diga, como foi a ideia de criar um laboratório mais sofisticado, que atingisse, eu não sei se seu pensamento foi esse,
mas é um laboratório que consegue deixar você como se você estivesse em casa. O Prime é muito organizado, muito bonito, muito bem decorado e a gente se sente numa casa muito bem estruturada. Como é que foi a ideia de criar isso aqui? Kitty, em primeiro lugar eu quero falar que, assim, a gente não tem modéstia de falar isso, a gente sempre trouxe assim, coisas, sempre eu tive a vontade de inovar, sempre quis inovar, sempre pensando em trazer coisas diferentes para a cidade. Então, assim, quando a gente chegou em Garanhuns, a gente já inovou com um serviço 24 horas, como eu disse a você, que aqui não existia. E já viemos com um tipo de laboratório automatizado. Nessa época eu já trouxe um equipamento de hematologia que já era inovação na cidade, que não tinha, totalmente automatizado, né? Mas a gente veio trazendo a ideia do que já tinha na cidade maior, entendeu? Nas cidades grandes. Aí eu lembro que os resultados eram digitados ainda na mão e a gente já trouxe um sistema de laboratório, já facilitando, dando mais rapidez ao resultado. E com isso, a gente foi sempre pensando, era esse pensamento inovador. Quando eu montei o laboratório em frente ao Hospital Monte Sinai, o laboratório começou pequeno e com o serviço que a gente foi oferecendo, né, contratando pessoas muito boas comigo. E sempre eu digo, sozinho a gente não consegue nada, então a equipe realmente sempre me ajudou muito. As pessoas que eu escolhi eram pessoas boas, tanto de coração como pessoas competentes. E a gente sempre se preocupou também com a qualificação dos profissionais que trabalhavam comigo. E foi quando eu comecei a ter a dificuldade, o que surgiu para mim foi a dificuldade de estacionar. Porque a rua, quando eu vim para cá, só tinha o Monte Sinai, tinha o Cardiolab, que é do meu grande amigo Marco Shoa, e aí eu coloquei o laboratório. E foi crescendo, a rua foi cada vez mais, o polo médico foi aumentando e foi vindo para esse lado de cá, né, porque tem o Monte Sinai aqui, e eu comecei a ter dificuldade de estacionar, fora as multas que eu levei, né, porque eu estacionava na frente do meu laboratório, mas como tinha uma faixa amarela e às vezes eu precisava descer para entrar logo, porque as meninas estavam chamando para fazer uma urgência ou outra, e eu via também a necessidade de, quando eu via os idosos, que às vezes a pessoa parava na frente, o idoso descia e a pessoa ia estacionar em outra rua. Começou com isso. E aí eu comecei a pensar, eu preciso ir para um local que tem estacionamento melhor. E assim, eu vim sempre estacionar nessa rua. Foi quando eu vi que essa casa estava à disposição, surgiu essa casa para alugar e vieram outras, porque eu já fazia o sábado da criança, mas era no ambiente do laboratório lá, que já estava pequena a recepção lá pra gente. Aí eu disse, poxa, aqui, quando eu entrei nessa casa, eu disse, aqui dá para fazer um ambiente muito bom para as crianças brincarem. Eu queria muito oferecer um café que a pessoa pudesse ficar sentado tomando seu café, que tivesse Wi-Fi, que você pudesse ficar no celular lá, sem sair nas pressas, entendeu? Às vezes você está com tempo, toma seu café com tranquilidade, faz seu exame, estaciona com tranquilidade. E queria dar esse atendimento mais diferenciado. Mas isso, eu não pensei, vai se tornar mais caro esse serviço, não. Eu só pensei realmente em humanização mesmo, humanizar o atendimento. Porque eu vou lá e lá vai ser mais barato que aqui? Não. Aqui oferece todos os convênios que eu ofereci lá, você pode ser atendido aqui, né? Os exames laboratoriais que oferecem aqui são os mesmos de lá. É tudo igual, na verdade, Kitty. Em termos de laboratório, tudo é igual. O que muda aqui é a estrutura física e essa comodidade que você dá hoje para as pessoas. Aí eu disse, mas do jeito que eu estou fazendo aqui, as pessoas vão escolher vir mais para cá por conta do que é uma casa, não tem aquele ambiente mais gelado de laboratório, apesar que eu sempre tive essa preocupação de não fazer uma coisa parecendo clínica, né? Mas é uma casa, e essa época de pandemia está sendo maravilhoso, porque ela é toda de janela, bem arejada, então assim, o ambiente se torna até mais, menos perigoso para um idoso, para uma gestante. Mas a questão que eu quis oferecer mesmo, sem pensar, realmente eu não pensei. Eu não pensei em custo para montar isso aqui, eu não pensei que isso aqui, com o tempo, pudesse lotar, porque as pessoas, poxa, um serviço desse aqui do lado do outro laboratório, não. Eu só pensei realmente em oferecer o melhor para o paciente, um ambiente mais tranquilo. E aí quando eu falo gestantes, crianças, idosos, eu não excluo os outros pacientes.
Mas essa são os preferenciais, né? As pessoas que já têm preferência. Porque eu pensei na dificuldade daquele idoso que foi para lá, daquela criança que ficava ali brincando na recepção junto com os pacientes. Às vezes o paciente ele quer um silêncio, aí a criança está brincando. Eu também não quero impedir que a criança brinque, porque ela precisava de um ambiente até para ficar mais tranquila para a coleta. Né? Então aqui eu encontrei tudo isso. Eu encontrei o que eu queria oferecer para a gestante, que não ficava sentada às vezes numa cadeira que não era tão confortável, porque já está com a barriga grande lá, né? E eu vi aquela gestante ali sentada, esperando para fazer a curva glicêmica. Aí eu pensei, por que não aqui? Aí, onde eu oferecia, aqui a gente tem uma cadeira confortável, que reclina, massagia, né? Tem massagem, né? Para ela ficar bem tranquila. Tem o ambiente da criança que é lindo, é lúdico. E cada vez mais, agora a gente vai colar um papel de parede que parece uma floresta aí, que a gente já vai dar uma modificada. Então, cada vez a gente sempre está pensando em melhorar. E as crianças aqui ficam bem tranquilas em ter uma pessoa humanizada, especial só para acolher das crianças, porque a gente sabe, não é todo mundo que tem um jeitinho com criança, então tem que ser uma pessoa tranquila, amorosa. E a gente colocou, assim, da nossa equipe, a que está aqui, realmente, temos outras, mas foi escolhida porque ela parece, Marcília, eu digo que parece uma menina, né? Ela adora criança, então o pai que vem para cá sai realmente muito feliz, né? Não só com o ambiente que tem, lúdico, para a criança brincar, mas também com a coleta, que eu acho que tem que ser realmente humanizado. Que coisa boa. Gente, eu vou aproveitar até, pegando um ganchinho na fala de doutora Silvia, quando ela falou que essa casa é toda arejada, principalmente foi muito importante isso nessa pandemia que vivemos. Tudo agora, graças a Deus, um pouco menos, mas todo mundo sabe o que vivemos. Começando no mês de março, a gente vai tomar um cafezinho enquanto eu chamo quem nos apoia e vamos voltar falando exatamente do que os laboratórios precisaram fazer na pandemia. Eu volto já. Depois de nos deliciarmos com alguns itens aqui da mesa, voltamos nessa mesa linda, hoje decorada pelo Jardim das Colinas, com esses lírios maravilhosos para oferecer a nossa anfitriã e convidada ao mesmo tempo. Mas, Silvia, falávamos de pandemia. Sim. O vírus, a Covid-19 chegou e assombrou leigos, assombrou médicos e, claro, que os laboratórios, que a gente sabe que foram a grande mola, não é? Porque todo mundo precisava fazer exames. Como é que o Adolfo Lutz se adaptou para receber a pandemia? Kitty, eu digo que no início foi tão difícil que parecia que era um pesadelo, mas um pesadelo que ia acabar rápido. Eu pensava que com 2 meses no máximo, né, a gente ia voltar ao normal. Todos nós. Eu lembro que 23 de março, não sei se eu estou errada, simplesmente todo mundo fechou. Exatamente. Não foi? E as cidades que a gente tem laboratório, simplesmente os carros que a gente tinha um carro certo para trazer o material nosso, parou, ninguém entrava na cidade, ninguém saía da cidade. E não foi fácil, porque tudo muito novo, essa doença. E o problema, o mais sério, era diagnosticar essa doença. Quais são os exames que a gente iria fazer? Então começamos a estudar, a pesquisar. E eu posso dizer que fomos um dos primeiros laboratórios a começar os testes para diagnóstico de Covid. Inclusive, meu marido foi o primeiro que pegou, um dos primeiros, assim, eu digo, da cidade, porque fechamos as portas no dia 23 de março, no dia 28 de março eu diagnostiquei. Então, os laboratórios também fecharam? O laboratório, de uma certa forma, eu tive que fechar as unidades menores, tipo Canhotinho, eu tive que chegar a fechar. Eu acho que Saloá também nós fechamos. Aqui a gente teve que diminuir a quantidade de funcionários, porque também os convênios, a gente teve que se adaptar também, porque assim, os médicos pararam de atender, né? Então a gente estava muito preocupado, o foco era aquela nova doença que estava surgindo e altamente, né, contagiosa,
não sabia também o contágio mais ou menos como era, né? Que era pelas gotículas no ar, né? Então a gente começou, você lembra que no início, usa máscara, não usa máscara, quem máscara deve só para profissionais. de saúde, e depois eram todo mundo usando. Então a gente começou a se preocupar com os EPIs. Foi uma coisa assim, que a gente começou a comprar máscara, muita máscara, luvas, né, que já comprava, então a gente começou a ter mais cuidado ainda com toda a higienização do laboratório, mas a gente diminuiu sim a quantidade de exames na época, eu lembro, porque a metade dos funcionários, principalmente os mais velhos, né, a gente tinha funcionário gestante na época, então a gente nem imaginava assim que tinha que mandar para casa, mas aí a gente começou a ver as recomendações, que era perigoso, tudo ainda não sabia o que é que podia causar, né? E na gestante, depois a gente foi vendo que realmente na gestante... Aí você precisou adaptar as unidades, então? Sim, algumas foram fechadas e o laboratório central eu diminuí a quantidade de funcionários assim. Dei férias ao pessoal, achando que ia durar pouco isso. Depois alguns ficaram pelo governo. E o laboratório em si, o que foi que a gente criou, mas isso não foi no primeiro momento. Eu vi que a gente adquiriu os testes para a Covid, que no primeiro momento eram os testes sorológicos rápidos, né? Que é aquele teste que a gente não fazia no dedo, a gente colhia no soro e testava IgG, IgM, mas não era o teste ideal. A gente estava fazendo aquele teste achando que era o ideal, mas o teste ideal naquele momento, quando os pacientes estavam com sintomas, era o teste da pesquisa do antígeno ou do gene do vírus, do material genético do vírus. Só que isso a gente só foi descobrindo, né, aos poucos. E foi quando a unidade Prime, que era meu sonho, que eu tinha feito tudo direcionado para os pacientes, foi quando o estacionamento dela eu pensei, vou colocar, porque eu não posso os pacientes com suspeita de Covid trazer para dentro do laboratório, vou colocar no estacionamento da unidade Prime, a gente montou uma tenda. Eu lembro, eu fiz teste aqui. Montamos uma tenda fora e colocamos computador lá, funcionária lá, coletadora lá, e o paciente era atendido e fazia os testes lá fora ou dentro do carro, né? Então tivemos dia de atender assim, fazer 150 pessoas aqui lá fora fazendo teste de Covid. Meu Deus do céu. Porque foi uma loucura, às vezes a família em peso pegava o vírus e todo mundo com sintomas, outros que tinham tido contato queriam testar também para ver se... Silvio, isso deve ter sido, assim, eu não quero falar em termos de números, mas a gente não pode deixar de enfocar aqui uma coisa, isso deve ter elevado demais os custos de vocês, porque vocês tiveram que se adaptar a uma nova realidade, sim, né? O custo, todo mundo acha, o laboratório é porque a demanda, né, de pacientes de Covid. Isso. Agora entendam, pessoal, pra gente não foi nada fácil. Porque nós tínhamos funcionários nossos pegando Covid, apesar de ter todo o cuidado, pegava Covid, então, às vezes com medo, outros funcionários com medo de levar para os familiares, mas eu sempre dizia, a gente que escolheu fazer essa profissão na área de saúde, né? A gente estava na linha de frente e a gente precisava prestar esse serviço e não tinha essa de você ter medo. Eu fiquei um tempo sem ver minha mãe, acho que muita gente com medo de levar a doença para casa. Foi né? um pânico geral, né? Então a gente teve que enfrentar realmente, eu vinha trabalhar todos os dias, né? E isso realmente não foi uma fase difícil. E os custos realmente aumentaram muito, porque os testes não eram baratos. E os kits, hoje realmente o valor diminuiu, graças a Deus, porque aí a gente tem condições de oferecer o teste no valor, né, muito mais acessível, acesso, né? Mais acessível para a população. Hoje, graças a Deus também, o SUS oferece os testes para diagnóstico de Covid, da Covid, mas também a gente passou a fazer os exames dos pacientes que começaram a descobrir que também tinha os exames que auxiliavam o médico a saber o prognóstico do paciente que estava com Covid, porque a gente fazia outros exames que eram os exames complementares, né? Que é a ureia, a creatinina, o hemograma, PCR, ferritina. Então a gente passou também a investir nesses exames também por conta dos pacientes que estavam com a doença. E hoje também tem o pós-Covid, né? Que é a síndrome pós-Covid, que é algo muito novo que já vem percebendo, pesquisas já estão saindo novas aí, percebendo que os pacientes que têm até Covid leve, mas ficam com sequelas. Silvia, eu fiquei muito feliz com a nossa conversa essa tarde, foi muito esclarecedora.
Primeiro que quem não conhecia Silvia passou a conhecer agora a história de Silvia, né? Porque quem não conhece essa mulher bonita que circula nos nossos eventos, nos lugares de Garanhuns maravilhosos. Silvia que emprega tanta gente. Quantos funcionários ao todo, Silvia? Nós empregamos 60 funcionários. Eu digo sempre que a maioria são mulheres, porque eu acho que a gente só tem uns 4 funcionários homens. Olha aí o segredo do sucesso. Onde mulher está à frente, tudo vai. Tudo não posso desmerecer os homens, mas eu sou assim, as mulheres, elas... Mas elas são organizadas. E outra coisa, que bom que você fez esse time feminino para jogar esse bolão que vocês têm jogado. Muito bom. Nossa tarde foi linda. O café do Prime é realmente classe A. E se você ainda não conhece a unidade do Adolfo Lutz Prime, está na hora de vir conhecer. Eu agradeço sua audiência, agradeço a Silvia, doutora Silvia Brandão, que nos recebeu nessa tarde. E a câmera está aberta para que você faça suas considerações finais. Obrigada. E se despeça daqueles que passaram essa tarde conosco. Pessoal, eu quero deixar bem claro que, assim, apesar da unidade Prime, ela ter sido destinada ao nosso estacionamento para as testagens para a Covid, esse momento, graças a Deus, passou. Hoje a unidade volta, e já voltou já há um bom tempo, a atender os pacientes com toda tranquilidade, com todo o cuidado de higienização, para não ter contaminação. A unidade é altamente arejada, né? E foi feita com carinho para vocês. Então, assim, hoje vocês podem desfrutar desse ambiente com a maior tranquilidade, porque esse momento está passando, né, Kitty? Graças as pessoas, a Deus. A maioria já estão vacinadas e o teste cada vez está ficando mais assim, tranquilo, mais porque as pessoas estão preocupadas realmente. Às vezes uma empresa, ela quer testar, mas só por conta de protocolo mesmo. Hoje, graças a Deus, assim, os testes cada vez estão dando mais negativos, um ou outro que dá positivo, mas assim, a unidade ela realmente é agora destinada aos nossos pacientes, idosos, crianças, gestantes principalmente, mas a toda a população de Garanhuns em geral. E eu agradeço aqui a você essa tarde maravilhosa e ter dado essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, que coisa boa, da minha trajetória aqui em Garanhuns, que hoje eu me sinto já da cidade há muito tempo. No início não foi fácil, eu não conhecia ninguém, hoje eu conheço todo mundo, eu me sinto em casa aqui em Garanhuns, quero morrer aqui nessa cidade e quero que minhas filhas, que quando se formarem, venham para cá também me ajudar aqui e continuar nosso trabalho, né, com essa população que eu tanto gosto e que me acolheu. Que coisa boa! Até a próxima quinta-feira com o nosso Café com Kitty.